certo? Segunda de Pedro 3:17. Segunda carta ou epístola, né? É a mesma coisa. Do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 diz assim: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Tá? Vou deixar até na tela para vocês aí. Tá certo? Olha aí, ó. Outro versículo importante aí. Certo? Volta aqui rapidinho, volta aqui. Então, meus irmãos, veja bem que o que a segunda Pedro 3:17 diz aqui, 3:17 e 18, né? Eles dizem assim, irmãos amados, que está escrevendo aqui para uma certa comunidade. Portanto, amados, sabendo, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios, né? Aqueles princípios morais. Mas, no contexto geral, a gente consegue entender que é justamente isso. É aqueles que ensinam errado e fazem. É um cego guiando outro cego. Ensinam errado, né? As pessoas aprendem errado e vivem errado e acabam praticando errado, doutrinas erradas. Mas vamos ver aqui. Aí ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele está dando, né, cresçam, ele está como se fosse uma ordem. Está dando uma ordem. Irmãos, igreja, cresçam, cresçam, cresçam na graça e no conhecimento. Tá vendo aqui, irmão? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso crescer. É preciso crescer. Eu e você nas... somos formados, gerados, nascemos, não é? Bebê, criança, recém-nascido. E nossos primeiros meses, anos iniciais da nossa vida, nós nos alimentamos do leite materno. E o crente é comparado também a um recém-nascido. Quando você se converte, quando você decide ter uma vida com Deus, quando você decide ter uma vida com Cristo, no mundo espiritual, você é um recém-nascido. Porque é o seu primeiro momento, é o seu início da caminhada da fé cristã, é o início da sua caminhada, é o início da sua vida como um servo de Deus, como um cristão, como um evangélico, como um crente, da maneira que você quiser chamar. Mas é o início. E quando você inicia, você é um recém-nascido. Então você precisa crescer, você precisa desenvolver, você precisa evoluir. E aqui, conforme você vai crescendo, você é um recém-nascido, você vai crescendo, você vai começando a aprender as coisas. Você vai começando a entender as coisas, né? Você vai começando a absorver as coisas. Aí você começa a aprender a falar, você começa
a andar, caminhar, engatear, andar, correr. Daqui a pouco você já está falando tudo. Daqui a pouco você sai do leite materno e vai para o alimento sólido. Então eu comparo assim, porque é a mesma coisa na vida espiritual. Né? O recém-nascido cresce na vida espiritual, a mesma coisa. Você começa agora a desenvolver e você vai alcançando outros níveis de conhecimento, de aprendizado. Então isso é importante. Cresçam. Guarda essa palavra no seu coração. Cresça na graça e no conhecimento. Sabe para quê? Para você não engolir quando vier, né? Pregadores por aí falando abobrinha, besteira. Você não vem engolir aquilo e venha fazer mal para você. Por que faz mal? Uma palavra, uma orientação, um conselho, um ensinamento errado pode fazer um estrago na sua vida terrível. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Então, observe o texto aqui de Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Tá vendo o que está dizendo aí no profeta Oséias? O povo de Deus ele é destruído, ele perece por falta de conhecimento. E você não pode ser um destruído. Você não pode ser alguém que pereceu, que falhou, que morreu na fé, na caminhada, na vida espiritual. Não. Você tem que ser um vencedor. Você tem que crescer, você tem que passar de adolescente para o jovem, passar para adulto maduro. Maduro no conhecimento, maduro na fé, no espiritual. E quando cresçam na graça e no conhecimento, tem que, tem que haver ali um companheirismo. Tem que haver ali, né, uma coisa não pode ser mais importante que a outra. Os dois têm que andar no mesmo nível, conhecimento e graça. Graça, que é a graça em Cristo, a graça que Deus deu a salvação, que engloba, a gente for colocar isso um pouco mais a fundo, engloba o conhecimento, é por isso que Pedro vai dizer graça e conhecimento, que se encaixam, se completam. Então, se você é um crente, um evangélico, um cristão, e ainda não se interessou, ainda não teve interesse, ainda não teve atitude, ainda não teve, né, coragem, determinação para iniciar o seu crescimento espiritual, o seu crescimento intelectual no conhecimento da palavra de Deus, Deus está falando com você hoje para que você cresça, para que você não seja um menino, um ignorante e venha engolir um monte de besteira, um monte de besteira que muitos por aí acabam trazendo para a igreja, nas pregações. Então, eu quero que você, nessa noite, eu vou trazer mais um versículo aqui para ajudar você a entender isso. Porque quem não tem conhecimento, irmãos, quem não tem conhecimento erra e acaba julgando, acaba condenando o outro, né? Não sei quem aqui já é crente, é evangélico, é cristão há mais de 15, 20 anos. Provavelmente, acredito, somente se for numa igreja mais tradicional,
o exemplo Assembleia de Deus, o exemplo da Deus é Amor, cresceu aí há 10, 15, 20 anos atrás, mulher não podia pintar o cabelo, meu irmão. Não podia pintar o cabelo, por quê? O entendimento era que aquilo ali era pecado, levava ao inferno, era errado, né? Academia, Deus o livre você falar com crente é para academia, que isso é assuntos que eu vou falar também em outro vídeo, sobre essas questões, costumes, doutrina, usos e costumes, deixa eu falar no outro vídeo. Mas não podia. Academia, Deus o livre, você nunca iria ver um cristão, um crente, um evangélico, falar, não, eu vou para academia. Nunca que você via isso. Há 15 anos atrás, não. 10, 15 anos atrás. Tem algumas regiões do Brasil que não podia nem andar de bicicleta, a mulher não podia andar de bicicleta. Agora você imagina aí as coisas, como é que é. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, acabam até julgando os outros, condenando os outros por alguma atitude ou alguma. E isso acaba gerando um problema, né? Porque você julga o outro, condena o outro por um conhecimento errado que você obteve, um conhecimento errado que você aprendeu. Isso acaba até prejudicando você nas suas relações sociais com outras pessoas. Crente usar barba, assim, pode ser qualquer barba, a minha tá baixinha, mas você não via isso. Então, a falta de conhecimento trouxe várias interpretações erradas das escrituras e era onde muitos viviam no extremo, né? O extremo da religiosidade. Porque o nosso canal aqui, pessoal, vou lembrar aqui a vocês, nós não falamos aqui sobre religião, nós falamos aqui sobre Deus, sobre a palavra. Aqui não é sobre religião, tá? Porque religião é onde cria esses paradigmas, né? Essas que é um assunto também para outro vídeo. Por isso que vale a pena buscar o conhecimento. A gente precisa do conhecimento para que nós possamos, quando vê uma situação lá na nossa igreja, na sua igreja, quando você vê uma situação, se deparar com uma situação, você venha você venha se parar um pouco, analisar e raciocinar, né? Analisar a situação. Fala, peraí, será que de fato é certo ou é errado? É certo ou errado? Então, você tem que primeiro, quando você vê uma situação no seu ministério, na sua igreja, você primeiro parar e observar. Peraí, vamos analisar um pouco de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Vamos buscar um pouco o que a Bíblia Sagrada nos diz sobre esse assunto. E você vai encontrar, certo? Você vai encontrar princípios bíblicos para todo tipo de assunto que você imaginar na vida humana. Então, deixa eu trazer aqui um outro texto aqui para vocês. Enquanto isso, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário também no vídeo para ajudar a gente, tá? Vai ser de muita valia. Eu separei uns versículos aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Você que esteve aqui conosco até agora, você que esteve aqui conosco, está conosco, você que está chegando. Que estão chegando agora também, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Eu vou pegar o versículo aqui que eu procurei.
Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa. Eu vou citar aqui e aí você pode abrir o versículo para você acompanhar também, tá? É muitos versículos, pessoal, não vai dar tempo de citar todos. Eu vou pegar um aqui, lá em Deuteronômio, deixa eu ver se eu, que eu achei interessante aqui, ó, né? Sobre a importância, tá? Da palavra, a importância do conhecimento, né? Ó, veja bem, vou botar na tela para vocês, deixa eu só regular aqui, tá certo? Só regular aqui, ó. Veja aí, pessoal, o que tá escrito aí. Aí tá escrito, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao 9. 6, 5 ao 9. Olha o que diz aí, ó. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Pegue, observe as palavras aqui, ó. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Tá vendo aí? Tá vendo aí, pessoal? Leia com cuidado, analise. Analise cada palavra, cada termo que você vai entender aqui. Aqui é uma orientação, né, de Deus para o povo, ali naquele momento, para o povo de Israel. Mas serve para nós hoje. É o mesmo princípio, o princípio é o mesmo. Você vai ver no Novo Testamento Jesus dizendo que as Escrituras testificam, ou seja, testemunham dele. Então, irmãos, não tem desculpa, não tem para onde correr. Se você pretende buscar, se você pretende não ser mais enganado, não engolir sapo, não engolir besteira, mas saber discernir, ou pelo menos ter um senso crítico de analisar se aquela palavra, aquela mensagem, se aquela pregação é verdadeira ou não, se é verdade, se é um erro, se é uma mentira, se é um engano, você precisa buscar o conhecimento. Interpretação bíblica, nós temos várias interpretações. Mas eu digo, vale a pena você estudar várias e várias interpretações, várias e várias linhas teológicas, porque é somente dessa forma que você vai conseguir ter, né, uma base estabelecida mais sólida para no momento que precisar você poder
né? Chegar a uma conclusão sobre um determinado assunto, sobre uma determinada pregação. Ninguém aqui é dono da verdade, verdade absoluta, mas a palavra é a verdade. A palavra ela sempre está correta, né? A palavra, ela é a verdade. Então é por isso que é importante. Hoje mesmo, com 32 anos de evangélico, 32 anos de crente, eu digo a vocês que estou sempre buscando e aprendendo. Sempre, todos os dias, buscando esclarecer uma dúvida, buscando uma resposta, né? Porque os dias são difíceis, os dias são maus. Imagine, imagine. Se aquele que já tem um certo conhecimento, né, já não consegue mais suportar, já não consegue mais discernir, já não consegue mais estar firme, né? Imagine, imagine quem não tem. Se aquele que tem conhecimento, já tem um certo conhecimento, já não consegue ficar firme, imagine aquele que não tem. Então, nós precisamos sim, aprender e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, certo? Chegou. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Boa noite, é Igor. É Igor? Me corrija aí, por favor. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Igor, tudo bom? Boa noite. Nós estamos aqui, seja bem-vindo. Nós estamos aqui batendo um papo sobre conhecimento, né? Já trouxe aqui várias orientações, vários conselhos para para quem nos ouve, quem nos assiste. Pessoal, quem não se manifestou, quem não se ainda não se apresentou aí, por favor, coloque aí o seu nome, coloque aí, né, a sua mensagem no chat para que a gente possa conhecer você também, tá certo? Já falamos aqui muita coisa boa, já trouxemos aqui muito, né, muito conselho. É Igor mesmo, né? Me corrija aí, Igor. Igor Gá, é isso? Igor Gá? Bom, espero que esteja correta a minha pronúncia, tá certo? Nós estamos a 45 minutos online, né? Nossa live iniciou a 45 minutos. Quem quiser aí, quem quiser é, buscar, né, o que nós falamos já anteriormente, acho que a live caiu aí, pessoal. Pera aí, né? Já vamos retornar aqui. Pessoal, voltou aí, ó. Voltou aí a transmissão, voltou aí quem tá me ouvindo aí. Voltou aí, pessoal. Agora, parece que a live teve uma queda, mas agora voltou, né? Eu acho que voltou. Voltou, certo?
Alessandra! Opa! Amém, amém, minha irmã. Deus abençoe. Eu vi Igor aí, eu falei, mas não lembrava não. Não dava, não tinha como adivinhar, né? Pronto, minha irmã. Obrigado pela companhia aqui com a gente, pela companhia aqui, tá? Muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Manda um abraço aí pro Igor, pro Marcel, viu? Manda paz aí pra ele. A Nicole não sei se tá aí, acho que não, né? Mas manda um abraço pra Nicole também. Bom, pessoal, nós estamos aqui, já falamos, né? Tivemos um baita estudo. Nós já conversamos bastante, certo? Agora eu queria ver de vocês aí. Saudades também, muita saudade, mas tudo tem um momento certo. Vai chegar a hora e nós vamos estar aí mais uma vez reunidos. Quem quiser acompanhar, vale a pena, tá? Eu trouxe aqui vários argumentos, experiências próprias, né? O porquê de buscar o conhecimento, porquê de crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Porque muitas das vezes, né? Resumindo aqui, o crente, o cristão, o evangélico dentro da igreja acaba sendo enganado por várias formas, né? Muitos pastores por aí só querem, né? Muitos. Não vou dizer todos porque não posso generalizar, mas uma grande parte, muitos mesmo, a maioria, por que não dizer assim, o que eles querem é aquilo que lhe convém. Então, muitas das vezes o pastor de uma igreja, ele se aproveita da ignorância dos membros para poder fazer uma lavagem cerebral, para poder que aqueles membros sejam, né, massa de manobra, sejam pessoas que se deixam levar por qualquer ensinamento, qualquer doutrina e acabam sofrendo ali uma lavagem cerebral, acabam ali sofrendo, sendo tratadas realmente como marionetes, né? Porque nós sabemos, vamos falar a verdade, a realidade. Como eu disse aqui, não é sobre religião, aqui a gente está falando sobre a vida, a realidade, as coisas que acontecem, trazendo a verdade. Então nós precisamos entender, porque a maioria deles querem o quê? Só querem a lã, né? Só pensa no financeiro. E o evangelho não é isso, né? Próximo vídeo, provavelmente semana que vem, nós vamos falar justamente sobre isso. O que é o evangelho, né? Aonde está o evangelho? Vamos falar sobre isso que é o verdadeiro evangelho. Então, a maioria deles só querem o financeiro, só querem a lã das ovelhas, né? Eles raspam todo o pelo, a lã da ovelha, a ovelha fica sem nada. A ovelha fica sem nada. Então, por que eu estou aqui falando isso para você? Porque eu não quero que você seja mais um. Eu não quero que você seja mais um ignorante, mais um que, que seja massa de manobra, marionete. Não quero que você, eu quero que você seja alguém, um servo de Deus, mas que saiba exatamente aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você é, aquilo que o evangelho tem para você.
aquilo que o Evangelho traz para você, aquilo que o Evangelho trouxe para mim e para você, aquilo que o Evangelho oferece para mim e para você. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tirei esse tempo, esse momento. Marcel Ribeiro, e é Marcel, a paz do Senhor Jesus, meu cunhado homem de Deus. Amém, Marcel? Deus abençoe também sua vida, seja bem-vindo também. Pessoal, quem puder compartilhar aí, tá? Compartilhe para ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe, tá certo? Deixa o like pra gente poder subir aí essa live, essa transmissão, tá certo? Então, tô muito feliz, tá? De ter você aqui acompanhando. Você que vai assistir essa live vai ficar gravada no YouTube, você pode assistir depois, você que não conseguiu acompanhar a transmissão ao vivo. Mas eu quero que é por isso que eu estou aqui. Eu quero que você não seja o ignorante na fé. Eu não quero isso. Eu não quero que você seja um recém-nascido que não sabe, que não tem entendimento daquilo que verdadeiramente é verdade e daquilo que é mentira. Eu não quero que você seja uma marionete de pastores, de homens que se diz pastores, né? Vamos corrigir aqui para não ficar um mau entendimento. Eu não quero que você seja marionete de homens que se dizem pastores, que se dizem pregadores, mas só querem, né, fazer dos membros, dos ouvintes, pessoas ignorantes, massa de manobra. Tá certo? Então, qual é a solução para isso? Para você não ser mais um enganado, para você não ser mais um iludido, para você não ser mais um que acaba sem saber engolindo besteira de pregadores por aí. Qual é a solução? Crescer, né? Tá lá, o versículo que nós lemos no início. Crescer na graça e no conhecimento. Busque o conhecimento. Busque, tá certo? A oração. Busque a consagração, a sua vida espiritual com Deus. E tem que andar junto, tá? Conhecimento junto com a vida espiritual. Tem que andar junto. Tem que seguir junto. É difícil, porque acaba que o inimigo acaba, né, coisa ruim, acaba lançando muitas setas para que isso não venha a acontecer. Mas você não vai desistir, você vai seguir, você vai continuar, tá certo? Então, eu quero agradecer aqui a todos que esteve presente aqui conosco. Quero agradecer a cada um de vocês que permaneceu comigo aqui até agora, tá bom? Quem puder compartilhar, vai ficar gravada essa transmissão aqui, vai ficar aí no YouTube, no canal, tá certo? Então eu quero aqui agradecer, quero dizer a você que se você, a partir de hoje, decidir tomar sua decisão de que vai buscar o conhecimento, vai buscar várias interpretações da palavra para você chegar numa conclusão, para você ter a sua firmeza daquilo que você acredita, dos assuntos que a Bíblia trata. Quero que você saia daqui com esse pensamento, com essa atitude, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, abra seu coração, a sua mente
e que você venha crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um amém?